Olá, gente. Bom dia, né? Então, a gente está trabalhando aí nas últimas semanas aí, apresentando os diversos versões aí dos modelos de baixa dimensionalidade, né? O modelo de um elétron, até agora de um elétron, né? E a gente trabalhou com diversas versões aí do problema dimensional e também apresentamos no último vídeo o problema bidimensional, né? Também é um problema importante que a gente também já trabalhou. E aí a gente discutiu como escrever a equação de Schrödinger independente do tempo, né? Bem, e também discutimos como resolver a equação de Schrödinger dependendo do tempo do caso dimensional. Apresentamos dois métodos até então, né? Um é um método onde você diagonaliza o hamiltoniano e usa o hamiltoniano para calcular o operador de evolução temporal. Não é assim? Outro foi o método de a gente resolver diretamente a equação diferencial através de um método tipo de Range-Kutta, né? Os dois métodos são muito bons, são muito práticos, a gente já usou em diversos problemas, tem resultados muito positivos. Agora, em alguns problemas, principalmente quando o hamiltoniano é muito grande, por exemplo, imagina um sistema bidimensional, um plano com n por n átomos, não é isso? Onde n seja da ordem de 1000. O hamiltoniano diz é da ordem de 1000 ao quadrado, não é simples diagonalizar. Não é simples diagonalizar, tá bom? Não é trivial, é possível, mas não é simples. É bem complexo. E aí, aí qual seria a solução mais direta, mais rápida? Seria escrever um Range-Kutta para isso. Beleza, funciona. Eu já fiz isso também. Mas existem algumas estratégias que a gente já vem aí trabalhando que são bem mais rápidas para você resolver um problema desse tipo. Por exemplo, o problema do modelo de Anderson bidimensional numa rede grande, uma rede acima de 1000 sítios, por exemplo, né? Então vamos tentar entender mais ou menos como seria aí esse método, tá? Então vamos lá. Vamos pegar a equação de Schrödinger dependendo do tempo, né, que é essa equação aqui. Aí a gente sabe que a solução formal dela, no final, é a gente migrar para isso aqui, né? Você calcula um operador de evolução temporal que tem dentro aqui o hamiltoniano do problema e aplica ele no estado inicial, não é isso? Olha o que eu vou fazer, eu não vou calcular o operador de evolução diretamente, como a gente já calculou no passado. Eu vou expandir ele aí usando uma fórmula aproximada, a expansão exponencial. Eu estou truncando essa soma num valor L0 aqui, tá? Então eu estou truncando essa série aqui. Aí depois a gente explica, desculpa gente, depois a gente explica como vai ser esse truncamento aqui, tá bom? Mas ou seja, eu estou fazendo essa soma aqui até L0 só. Então você vai ter aqui potências do hamiltoniano aqui. Então você tem que calcular essas potências. Então vamos tentar entender aí, né? Então vamos pegar essa fórmula aqui, do operador de evolução temporal expandido, e vamos substituir aqui. Aí dá essa equação de baixo, tá bom? Então agora a gente precisa calcular esse termo aqui, nessa chave aqui, esse somatório aqui, e aplicar este somatório aqui no estado inicial, tá bom? Então vamos fazer isso. O somatório basicamente é o que? O somatório, né, a gente abre ele, você tem uma constante, você tem aqui menos i t sobre h cortado elevado a L, isso é uma constante, dividido por L fatorial. Isso é uma constante. E o outro termo é uma potência do hamiltoniano. Então aqui está a constante vezes a potência do hamiltoniano. A constante vezes a potência, no caso 2 do hamiltoniano. Assim vai. Então é um somatório de termos que tem uma constante e o hamiltoniano elevado a L. Tá bom? Ok? Onde esse L eu já expliquei, essa constantezinha aqui. Tá bom, gente? Pronto. Então, formalmente é isso aí. Aí como é que a gente calcula essas potências do hamiltoniano aplicando o estado inicial? Vamos fazer. Vamos lá. Pego o estado inicial, expando ele na base de orbitais, certo? Vou usar como eu já falei do bidimensional, né? Vou usar o bidimensional como exemplo, tá bom? Podemos usar qualquer um dos casos aí do problema linear do problema de um elétron, mas eu vou usar o bidimensional só pra gente, né? Já tá fresquinho, né? O último vídeo foi sobre o bidimensional, os últimos vídeos a gente apresentou o problema bidimensional, então a gente lembra mais ou menos qual é a equação de Schrödinger, né? Então lembrando, quando eu aplico, né, considerando o modelo bidimensional que tem 4 primeiros vizinhos, quando eu aplico o hamiltoniano no estado inicial, nesses orbitais aqui, ele conecta diagonalmente o custo energético é esse e as 4 primeiros vizinhos. Não é assim? Então, o H aplicado ao estado inicial vai dar o quê? Vai dar um número que é composto desse termo que está entre as chaves aqui, que é o termo diagonal mais os termos dos 4 voltas. Isso eu chamei de ANM1. Esse 1 aqui, que esse 1 é de primeira aplicação, de H igual a 1. Vamos agora calcular H2? Quem é H2? H2 vai ser o quê? H2 é H vezes o estado inicial. Mas esse H vezes o estado inicial eu acabei de calcular aqui em cima, acabei de calcular. Isso é o quê? Isso é um somatório nestas
novas variáveis aqui, ANM1, vezes o cat, tá bom? Então vamos aplicar. O que é que eu faço? Quando eu aplico H no estado inicial, ele, né, quando H vai atuar nesses cats aqui, o que acontece? Ele dá um termo diagonal mais os 4 hopping. A diferença daqui, desse somatório para esse somatório, é que eu troquei FNM0, que é o estado inicial, por ANM1. Então eu posso fazer essa aplicação seguindo o mesmo procedimento que eu fiz aqui em cima. O termo diagonal mais os 4 termos de hopping. Quem é esse cara? Esse cara agora é uma nova variável que eu vou chamar de ANM2, ou seja, após a segunda aplicação. Então, H ao quadrado multiplicado do estado zero é um somatório de ANM2 vezes o cat. Tá bom, gente? Né? Eu estou aplicando, ó, veja, quando eu aplico H num somatório de números complexos, né? No caso aqui, tipo função de onda, vezes o cat, o resultado dá isso. Então eu vou usar a mesma expressão, só trocando FNM por ANM1, tá bom? Agora quando eu vou para o H3, é exatamente a mesma coisa. H3 é H vezes H2 vezes o estado inicial. Quem é H2 do estado inicial? A gente acabou de calcular. É somatório de ANM2 vezes o cat. Faço o mesmo procedimento. Aplico novamente a mesma expressão oriunda da aplicação do hamiltoniano bidimensional no cat, no estado NM. Ele vai ter o termo diagonal mais os 4 termos de hopping. E quem é esse carinha aqui? É o ANM3. Entendeu? É assim eu generalizo. O ANM1 é a aplicação do hamiltoniano no estado inicial. O ANM x, quando x é maior ou igual a 2, é o quê? É você pegar o anterior, o x menos 1, e aplicar a mesma fórmula oriunda lá da equação do hamiltoniano, da forma do hamiltoniano, da maneira como o hamiltoniano atua no cat. O termo diagonal mais os 4 termos de hopping, entendeu? Aí com isso você tem uma relaçãozinha recursiva para calcular todos os ANM. Então você vai ter uma coleção de ANMs. ANM primeira aplicação, ANM segunda aplicação, ANM, todos esses, que estão relacionados com H1, H2, H3, H4 e assim vai. O que você faz agora? Você faz uma soma. Outra coisa que eu estou fazendo aqui, eu esqueci de comentar, é o seguinte: para melhorar a minha precisão dessa aproximação, que isso é uma aproximação, né? Eu estou fazendo aquele T lá, que eu tinha apresentado a forma, igual a DT, certo? Isso vai melhorar a minha aproximação daquele meu somatório lá, tá? Então, o estado no tempo dt, que é o meu novo, né, o incrementozinho no tempo, é igual ao estado inicial mais este somatório aqui, ó, onde eu vou somar todas as multiplicações de todos os hamiltonianos, os termos oriundos dessas potências de hamiltoniano, que são o quê? X igual a 1, x igual a 2, até um dado L0. Entendeu? Então, se eu quero saber a amplitude da função de onda no sítio NM no tempo t, igual a dt, isso é a função de onda inicial mais as contribuições de todas essas potências do hamiltoniano, que vem lá daquela equação da expansão do operador da evolução temporal, né? Onde esse Cx é aquela mesma constante, só trocando o t por dt, tá bom? Agora vamos lá, como estimar o L0? Bem, isso aí a estimativa do L0 é meio que tentativa e erro, entendeu? A gente vai colocando, né? Se você colocar L0 igual a 5, 4, o método ele fica muito na linha do Runge-Kutta de quarta ordem, entendeu? Então eu nos meus trabalhos, eu tenho feito mais ou menos isso aqui. Se tem um sistema bidimensional com N grandão, eu tinha botado o ΔT 0.05, que se você tiver alguma experiência com Runge-Kutta, você vai lembrar que esse 0.05 é um ΔT considerado grande. O Runge-Kutta não converge bem nesse limiar aí, certo? E o L0 tem sido da ordem de 10, 9, 10, por ali, entendeu? Então, com essa configuração aqui, com esse setup, eu consigo que essa norma seja da ordem 1. Por isso que eu botei 1 entre aspas, porque a gente sabe que não é 1 mesmo, né, gente? Na verdade, a maneira correta de você estimar a precisão do seu cálculo é calcular isso aqui. É o módulo de 1 menos a norma da função de onda. Essa coisa tem que dar da ordem aí menor do que 10 a menos 8. Ou seja, vai ter o erro lá da oitava casa. Então, ele é 1 até da oitava, nona, 14ª para lá. Em boa parte dos meus trabalhos, a gente tem mantido isso aí, na verdade, menor do que 10 a menos 10. Só lá para tempo longo é que isso chega perto de 10 a menos 8. Entendeu?
Para o caso unidimensional, que é mais simples, com a cadeia bem grandona, 10 a quarta, 10 a quinta, a gente tem feito ΔT quase 0.1 e o L0 também dessa ordem, 10. E a norma também fica bem controlada. Se você montar um programa range encontro de quarta ordem, de maneira tal que ele dê uma precisão boa, ou seja, esta precisão aqui, né? E você comparar com esse método, que é o método da expansão do operador de evolução temporal usando o set de Taylor, né? Você vai ver que esse método que eu acabei de apresentar, ele é quase 2 vezes mais rápido do que o range curta. Então é uma vantagem considerável do ponto de vista de cálculo computacional, né? Porque pense, se você vai levar um dia para resolver esse problema aqui, com o range curta, você vai levar 12 horas com esse método da expansão do operador de evolução temporal. Tá bom, gente? Então é interessante aprender, implementar, tanto no problema unidimensional quanto no problema bidimensional. Certo? Principalmente no bidimensional, gente, porque é onde realmente você vai ver uma diferença macro, entendeu? Tá bom? Muito obrigado, viu, gente? Um abraço. Bom dia para vocês.